Boa tarde a todas e todos que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais. Sejam bem-vindos a mais uma sessão judicial do nosso Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, o Tribunal da Cidadania, Casa da Democracia e agora a Casa Diamante, né? O selo Diamante recebemos do Conselho Nacional de Justiça, somos a segunda melhor justiça do país. E isso nos deixa com um sentimento de, ao aproximar o final de ano, aquele dever cumprido por estabelecermos metas de qualidade no nosso serviço prestado. Tudo isso é feito para você que nos acompanha, tudo isso é feito para o nosso processo eleitoral correr na mais tranquila harmonia. Então, havendo quórum, eu declaro aberta a sessão judiciária desta segunda-feira do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Submeto aos ilustres pares a ata da sessão anterior. Se não houver nenhuma necessidade de acréscimos ou alteração, declaro a ata aprovada. Ata aprovada. Vamos então na nossa pauta. Nós temos processos. Eu vou dar prioridade àqueles que demandam da presença do Dr. Juscelio Neto, né? Seja bem-vindo, Dr. Juscelio Neto. Iniciamos então pelo item 2 da pauta, o embargo de declaração na prestação de contas 0601572 de 2022, origem Macapá, relator juiz Paulo Madeira. O embargante é o Ministério Público Eleitoral, a embargada é Lúcia Costa da Silva, e além do relator, compõe a turma de julgamento os juízes Normande Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente, Juscelio Neto e João Lages. Ilustre relator, com a palavra. Senhor presidente, muito boa tarde a Vossa Excelência, boa tarde aos eminentes pares, senhora Procuradora Regional Eleitoral, eventuais advogados que nos acompanham e todos que nos acompanham pelas redes. Senhor presidente, aqui são embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em oposição ao acordo na prestação de contas de Lúcia Costa da Silva, referente às eleições de 2022. Arguiu, em síntese, que a decisão foi omissa em fundamentar sobre a não aplicação de julgados do TSE sobre a incidência de princípios constitucionais, em especial da economicidade, nas prestações de contas. Também afirma que o acordo foi omisso quando deixou de aplicar o teor do artigo 60, combinado com 44 da Resolução TSE 23607 de 2019. Em razão da tendência dos declaratórios em modificar, a pretensão de modificar a decisão, né, foi determinada a intimação do embargado. A candidata apresentou contrarrazões que afirmam que não houve omissão sobre o recurso interposto, somente tem a finalidade de rediscutir a matéria. Esse é o breve relatório. O relatório, Vossa Excelência pode prosseguir. É porque não tem sustentação. Não tem sustentação, né? Senhor presidente, esse caso aqui é mais um daqueles que nós temos julgado aqui de forma reiterada, em que o douto Ministério Público sustenta sempre que o juízo, não é, o juízo coletivo, no caso aqui, não vem apreciando essas questões relacionadas com previsões da Constituição Federal e também da própria Resolução 23607, no que toca a esses requisitos de moralidade, enfim. E o voto está todo escrito. Eu vou resumir para nós ganharmos tempo, porque essa matéria já foi trazida várias vezes ao plenário. O que eu estou dizendo é que, na verdade, não se superou, não se negou a incidência desses princípios constitucionais, e não se negou a vigência do artigo 60 da resolução. O que se fez apenas foi interpretar essa resolução em consonância com todos os precedentes que a Corte tem adotado. Então, quando o órgão técnico faz as constatações, as documentações apresentadas, elas cumprem os requisitos, como restou consignado no presente caso, não há sentido para a gente reprovar com base numa análise genérica desses pedidos de ferimento aos princípios constitucionais, da moralidade, da publicidade, da economicidade.
O que a gente sempre diz é que a dinâmica do processo eleitoral ela é própria. Portanto, existem algumas formas que as campanhas utilizam para trabalhar e são intransponíveis à adoção de determinadas práticas, e não significando desvio de verba, não significando qualquer tipo de imoralidade, no sentido de ter algum benefício, né, para o próprio candidato, ou prejudicar a concorrência, com abuso de poder político ou econômico, não há razão para que a gente sustente essa reprovabilidade. De modo que o voto está escrito, em síntese, eu conheci, né, porque já foi superado, me parece. A gente também tem votado nesse sentido, salvo o colega Juscelio, que em algumas situações nem sequer conhece, mas eu estou conhecendo e já estou antecipando o voto no sentido de rejeitar os embargos. Com os votos, Juiz Normandes. Normandes Souza. Desculpa, eu estava tomando água aqui, Desmaio. Eu vou acompanhar também. Juíza Paola Santos. Acompanho o relator, presidente. E Rivaldo Valente. Conheço, senhor presidente, também conheço. Juiz Juscelio Neto. Presidente, antes de apresentar o voto, gostaria de formular um requerimento. Refletindo sobre a privacidade e os meios oficiais de publicação dos atos judiciais, eu não tenho rede social, é uma opção minha. Não tenho Facebook, não tenho Instagram. E eu gostaria que a minha imagem e minha voz não fossem divulgadas também no YouTube. Teria como, nas sessões em que eu participar, não haver transmissão no YouTube? Mas tem um motivo especial, doutor? O senhor está ameaçado, alguma coisa assim? Não, é uma questão particular mesmo, porque, como eu disse, não é meio oficial de divulgação. Eu entendo que excessiva publicidade no YouTube acaba mais por satisfação de ego pessoal e promoção pessoal. Eu não gosto dessa exposição. Como eu disse, eu não tenho nenhuma rede social. E aí, durante um bom tempo, eu sempre me senti incomodado com esse tipo de situação. E aí eu cheguei à conclusão de que eu não gostaria que minha imagem e minha voz fossem transmitidas no YouTube. Eu não sei, o senhor quer fazer por escrito para a gente decidir? Porque, assim, até o Tribunal Regional Federal da Primeira Região usa a transparência. Isso aqui significa para nós transparência. Todos os tribunais, os 91 tribunais brasileiros, transmitem o julgamento dessa forma. Agora, por exemplo, quando um juiz está sendo ameaçado, a gente tem que realmente ter todo o cuidado, né? Mas não é o caso. Vossa Excelência disse que não é o caso de ser... não está sendo ameaçado. E aí, imagina, como é que eu vou... A sua imagem a gente pode até tirar aqui, é só... Eu nem levantei mais a câmera e vai ser uma postura que eu vou adotar. Pois a imagem a gente pode tirar, mas como que a voz a gente vai tirar, né? Vossa Excelência Por isso que eu pensei em solicitar que não fosse transmitido no YouTube as sessões em que eu participasse. Porque aí, é um direito de privacidade, né, presidente? Não, mas aí me perdoe, doutor Juscelio, mas isso aí entre esse direito dessa privacidade, como Vossa Excelência está colocando, sem um adendo de uma ameaça, por exemplo, né? Que Vossa Excelência está sofrendo. E a transparência que nós demos aqui, essa questão de publicidade pelo YouTube, é uma questão de transparência. Aliás, o Tribunal de Justiça da Amapá, quando nós fomos o primeiro a publicar, a fazer isso, recebemos elogios do Supremo Tribunal Federal, que segue na mesma linha. Eles também transmitem isso, né? Imagina, isso criou, entre as nossas decisões e o público que nos acompanha, criou aquela credibilidade, porque começaram a compreender o nosso trabalho. Imagina se a gente vai julgar fechados, né? Vamos voltar a ser aquilo que falavam ali na década de 80, no meio da década de 80, que o judiciário era uma caixa preta. Agora, torna a repetir, se tiver um outro motivo, mas que não esse, né? Eu acho que é melhor fazer então por escrito e decidimos por escrito, e acho que é melhor. Mas não vejo razão para nós cancelar. Eu entendo, e eu acho que não é questão de entender, é questão na legislação, a publicidade dos julgamentos se dá pela porta aberta em plenário, qualquer cidadão pode entrar e assistir. Eu desconheço qualquer regra
que determine publicação em YouTube, porque, como eu disse, não é meio oficial de divulgação de atos processuais. Você está trazendo isso como questão de ordem? Porque eu colho o voto dos membros. Eu gostaria, por favor. Prefere? Então, vamos lá. Suscitada a questão de ordem, vamos colher... Acho que todos compreenderam, né? O doutor Gilcélio, por uma questão de privacidade. Vai ter manifestação do Ministério Público? Sim, porque a questão de ordem a gente colhe, então, a manifestação do Ministério Público, mas acho que todos entenderam, né? Por uma questão de privacidade e preservação dos direitos da intimidade, o nobre colega lhe traz essa questão, né? Para não ser mais transmitido os nossos julgamentos por via do YouTube. Vamos lá. Perfeito, perfeito. Nós não vamos fugir disso, doutor Juscelio. Nós não vamos fugir disso porque já estão começando a usar essa tecnologia. Eu também não. Doutor Juscelio, eu já cancelei o Instagram e estou cancelando por outros motivos, o Facebook, mas eu não abro mão de julgar para que o nosso julgamento alcance, né? Tenha um alcance maior possível. Isso é publicidade, isso é transparência. Mas vamos colher de cada juiz, antes do Ministério Público, né, doutora Sara, boa tarde. Vamos colher primeiro a manifestação de Vossa Excelência e depois, então, colhemos a manifestação de todos os juízes membros que estão aqui, inclusive que não estão participando deste julgamento, tá? Doutora Sara. Obrigada, Excelência. Boa tarde, ilustríssimos julgadores. Pelo requerimento, o requerimento que foi feito agora, ele me parece se inserir na órbita do exercício de um direito fundamental à privacidade, Excelência. Então, existem questões relacionadas à transparência que estão dentro de uma política institucional da maior relevância, que envolve a aproximação do tribunal com a população, mas considerando que existe um conflito, por assim dizer, dentro de direitos entre direitos fundamentais, me parece que a questão colocada, ela precisa ser melhor analisada, se possível por meio de um requerimento administrativo, onde a gente possa se manifestar de maneira mais verticalizada, mas, por hora, dentro do contexto que é apresentado, o Ministério Público Federal se manifesta pelo deferimento do requerimento feito. Pelo Deferimento. Deferimento. Perfeito. Vamos escolher os votos, então. Como vota o juiz Anselmo Gonçalves? Boa tarde, senhor presidente, reunidos pares, senhora procuradora regional eleitoral, senhores advogados e todos aqueles que nos assistem pelo YouTube. Eu até entendo o nível de preocupação do colega José, mas eu vou me permitir dele discordar em relação a essa questão ligada à transmissão no YouTube. Hoje, todos os tribunais adotam essa política de publicidade, de transparência. Então, o que nós temos verdadeiramente é algo já institucionalizado. E nós somos homens públicos, nós somos, tá? Pessoas, tá? Que quer queira, quer não, os nossos nomes estão o tempo todo nos jornais. Eu também não tenho, só já me alinhando ao posicionamento do Dr. Juscelio, também não tem participação em redes sociais. Tá? Eu me furto, tá, a esse tipo de prática, porque, às vezes, uma manifestação nossa pode ser muito mal interpretada, e nós já tivemos diversos incidentes, diversos casos, até rumorosos, envolvendo juízes que se manifestam nas redes sociais, às vezes fazendo pronunciamentos em relação a processos que estão sob sua presidência. Então, eu entendo, em casos específicos, no caso específico das redes sociais, que o magistrado efetivamente não deve fazer manifestação, e seria realmente melhor, e o próprio Conselho Nacional de Justiça tem já uma política restritiva em relação à participação de magistrados
em redes sociais. Mas, agora, os julgamentos, se os autos são públicos, se nós temos uma participação em autos públicos, tá, eu não vejo nenhuma razão, tá, para que o que nós tratamos em plenário, tá, não possa ser de conhecimento do público. Tá? Agora, essa questão ligada à privacidade realmente pode até ter um aparente conflito de normas constitucionais, mas eu acredito que nesse caso aí, tá, como nós estamos tratando da coisa pública, tá, de processos de interesse público, tá, eu acho, com toda a vênia, a manifestação do Ministério Público Eleitoral, eu acho que há de prevalecer a publicidade, não, tá, nesse caso, tá, o interesse pessoal, a privacidade. Eu acho que nesse confronto de normas constitucionais deve prevalecer a publicidade e a transparência. Então, senhor presidente, eu me manifesto, sou contrário, então, à proposta de se retirar as sessões de julgamento do YouTube. Conselho com o voto ao juiz Paulo Madeira. Presidente, do mesmo modo que o doutor Juscelio, eu também não tenho qualquer rede social, a não ser o WhatsApp, né, que utilizo para finalidades institucionais e também para o bate-papo com pessoas queridas de grupos que eu tenho. Mas, no caso presente, nós não estamos tratando de nenhuma publicidade da esfera privada. A gente não está tratando aqui de divulgação de qualquer coisa que seja de redes sociais com uma finalidade de crescimento, de likes, não é? ou de viralizar qualquer que seja o tema. Não é essa a finalidade. A finalidade de recorrermos a uma plataforma e de forma pública e notória, e aqui eu invoco mais um dos princípios que estão lá no Código de Processo Civil brasileiro, na parte que é a norma de sobredireito, o que é público e notório, o que é de regra da experiência comum, deve ser aplicado. E aqui me parece que é fora de dúvida que todos os tribunais do Brasil, inclusive o Supremo Tribunal Federal, que é o maior tribunal, a corte do nosso país, que é referência, utilizam essa plataforma do YouTube, porque ela é uma porta de ingresso da sociedade ao que acontece nos escaninhos, nos meandros dos debates, daquelas sessões que são televisadas. Quando existe alguma sessão que não é para ser compartilhada, porque existem requisitos legais, nem nós passamos pelo YouTube, o sinal é cortado. Mas as sessões que são publicizadas, elas devem ser levadas à pública por todas e quaisquer ferramentas que existam. E o YouTube é apenas mais uma dessas. Se tivéssemos aqui na época ainda que se fazia a divulgação com sinal de fumaça, faria-se com sinal de fumaça. Mas nós estamos num período em que é inevitável nós trabalharmos com essas novas ferramentas. Então, quando o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá adota essa ferramenta para fazer ampla divulgação, nada mais está fazendo do que uma prestação de contas à sociedade brasileira. E quem está aqui participando de votação não tem que ficar preocupado se alguém vai utilizar de forma indevida essa imagem que está sendo divulgada e vai distorcer o que o julgador falou durante seu julgamento. E se ocorrer, aquela pessoa, aquele magistrado que se sentiu ofendido, ele tem os meios do processo brasileiro, não é? O ordenamento jurídico brasileiro vai dar as ferramentas para que ele acione quem que, de algum modo, distorcer suas palavras. Então, me parece, senhor presidente, um pedido inadequado, com todas as vênias, mas é um pedido que não me parece sequer razoável para que sejamos instados a apreciar e votar no plenário. Então, senhor presidente, o meu entendimento é no sentido de que seja indeferido sumariamente essa pretensão, porque isso vai contra o princípio da publicidade, e nós somos aqui julgadores. Queremos, sim, que tudo que se passe no plenário, naqueles processos que não são em segredo de justiça, sejam amplamente divulgados. E o YouTube é apenas uma plataforma com essa finalidade. Então, senhor presidente, eu voto no sentido contrário ao pedido do colega. Perfeito. Como vota o juiz Normando de Souza? Embargador,
Eu vou votar no sentido do Anselmo, do juiz Paulo Madeira, mas assim, eu entendo a preocupação do Juscelio e não acho que é totalmente descabida. A pretensão de fazê-la é um direito dele. Mas realmente acho assim, seria até difícil, o senhor falou aí, assim, em umas palavras bem simples, como é que tem isso? Não tem jeito de correr disso. A gente está aqui, está na chuva, né? E não é para se queimar, é para se molhar. Um paralelo seria, olha, julga secretamente ali, porque pode ser que o político não goste e amanhã você sofra uma ameaça. E isso é mais ou menos o que pode fazer o cara lá da inteligência artificial. Mas tem que ter outro jeito disso, ser apurado. É quase impossível. A minha voz é quase impossível, mesmo que eu não transmitisse nada aqui, os quilhões de audiência que a gente faz todo dia, que são gravadas e as partes têm acesso, os advogados têm acesso, isso não tem jeito de tolir. Então, assim, respeita a opinião dele, do pedido que ele fez, tal, mas realmente é para não ser deferido nesses termos. Perfeito. Como vota o juiz, a juíza Paola Julien? Presidente, eu respeito, na verdade, a solicitação do magistrado, né? Entendo a preocupação dele, mas, de fato, eu vejo isso como um retrocesso, né? Nós estamos, então, em um avanço tecnológico, tanto é que nossas sessões também podem ser mistas, então, isso é a materialização desse avanço. E, no mesmo entendimento do magistrado Anselmo, doutor Paulo Madeira, doutor Normandes, eu vejo aqui o princípio da publicidade, os atos são públicos, as audiências, e é onde o nosso jurisdicionado ele recorre, né, para ter acesso aos nossos julgamentos. Às vezes eles não podem também estar presencialmente, às vezes não podem participar, então eles recorrem às nossas sessões de julgamento e tiram as suas conclusões, o acesso aos autos, aprendem sobre os julgamentos. Então, eu não vejo plausibilidade e nenhum motivo justo que pudesse, então, atender o requerimento. Como vota o juiz Rivaldo Valente? Senhor presidente, eu até fiquei preocupado com o requerimento do meritíssimo juiz Juscelio, até porque não é de hoje, o doutor Juscelio já integra o tribunal há muito tempo, as imagens, as vozes dele já estão nos arquivos eletrônicos do YouTube, estão na rede mundial de computadores, não tem como retirar, né? Deve ter arquivos baixados já para tecnologia. E aí, Vossa Excelência indagou se o doutor Juscelio estava sofrendo ameaça, né? Ele, de certa forma, esclareceu que é uma opção pessoal, né, de não ter redes sociais. Não, isso a gente tem que respeitar e até compreender, como muito bem também já esclareceu o doutor Anselmo, é uma exigência, os juízes não terem, evitar de estar participando de redes sociais, mas o caso em questão, senhor presidente, como muitos já me antecederam, envolve interesse público, e a modernização do Poder Judiciário, ele assegura uma ampliação do acesso à justiça. E o acesso à justiça, não só as portas abertas, mas também o acesso tecnológico. Hoje, por exemplo, eu estou participando por videoconferência de uma sessão do tribunal. Se nós não usufruirmos da tecnologia para facilitar o acesso e distribuir, que esse é o nosso papel, distribuir a justiça para todos, e o controle também desse acesso, né? Porque o cidadão, o povo, ele pode também acompanhar nossos atos pelas redes sociais e fiscalizar, de certa forma, também. Nós não estamos imunes à fiscalização. Mas eu registro aqui, respeito o posicionamento do doutor Juscelio, é um direito pessoal dele, mas, em contrapartida, esse direito ele não pode atingir também o direito da coletividade. Eu, por exemplo, eu tenho rede social, eu tenho opção pela rede social, eu já participei dos julgamentos anteriores, meus registros estão nos arquivos eletrônicos da Rede Mundial de Computadores, e eu vejo, de certa forma, que o pedido não é possível, senhor presidente, de acolhê-lo, né? Por estas razões,
simplista que eu estou relatando e motivando o meu voto de indeferir o pedido, né, e acompanhar os demais membros do colegiado que votaram nesse sentido, senhor presidente. É como voto. Ok. Como voto o juiz Orlando Vasconcelos? Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os membros, ilustres julgadores, doutora Procuradora Regional Eleitoral. Eu registro aqui o meu respeito ao requerimento efetivado por Sua Excelência Dr. Juscelio, mas me manterei também endossando o raciocínio dos colegas que se manifestaram ao contrário, haja vista que o interesse público ele deve ser, esses atos dessa Corte Eleitoral deve ser publicado. É uma ferramenta que é utilizada, o YouTube, inclusive é um dos requisitos para que se alcance as premiações a nível nacional no CNJ. E muito bem vem sendo utilizado, tanto que este tribunal hoje goza desse alto patamar. Respeito a individualidade do excelentíssimo juiz Juscelio, mas me manterei aliado à divergência. Perfeito. E eu também, olha, a Constituição ela diz que todos os julgamentos são públicos. É uma imposição constitucional que trata dessa publicidade. E me ficaria, soaria e soa para mim sem sentido uma justiça que acaba de ser eleita a segunda melhor do país, uma justiça diamante de qualidade, dentre os requisitos avaliados, a transparência em seus julgados, acatar agora uma questão de que vamos fazer por conta de um pedido de um juiz que não tem um fato específico, por exemplo, uma ameaça, alguma coisa que demande essa questão de privação, de preservação da intimidade e da privacidade, cancelarmos os nossos julgamentos ao vivo pelo YouTube por conta de algo que não faz sentido, não demanda essa providência. Eu penso inconcebível tratar aqui juízes sem rosto. Seria uma forma de julgarmos sem ninguém nos ver. Hoje nós temos agora exatamente 5 pessoas, na verdade 4, porque tem 4 pessoas externas acompanhando pelo YouTube e eu sou o 5º. Eu entrei aqui no YouTube para saber quantas pessoas estão nos assistindo. 4 pessoas. O universo de uma capital que tem quase 500 mil habitantes. Aliás, eu não sei se são só na capital, não sei de onde estão essas pessoas, mas nos acompanham e acompanham diariamente aquilo que nós produzimos. Seria retornar ali aos idos de 1984, quando o judiciário era muito criticado por ser uma caixa preta. Isso foi um motivo de reforma do judiciário. A partir dali, o Supremo Tribunal começou a se expor, o STJ também. E hoje nós vimos todos os tribunais, os 91 tribunais brasileiros atuam dessa forma, inclusive o Tribunal Regional da Primeira Região. Soaria até de uma forma, com todo respeito, ridícula, cair, por exemplo, no YouTube, nas redes, no migalhas da vida, dizer que o Tribunal Regional Eleitoral, o segundo melhor do país, prêmio diamante de qualidade, não passar seus julgamentos pelo YouTube por conta de algo, de um pedido de um juiz que não está nem ameaçado de morte. Não há nenhuma ponderação de valores, com todas as venhas a fazer aqui, porque nós, além de não ter um fato específico para ponderar o valor, os valores constitucionais que foram trazidos aqui à mesa de julgamento, nós somos homens públicos e estamos agora no exercício de nossas funções. Como homens públicos, a questão da privacidade, da intimidade, da privacidade, essa cláusula de proteção constitucional, na nossa atividade profissional, ela é bastante diferente de um homem comum. Nós não somos pessoas comuns no sentido de sermos profissionais que devemos julgar. Todo homem público, ele tem carregar esse ônus, digamos assim. E fora isso, eu não conheço nenhum precedente nesse país, nenhum precedente que possa autorizar nós fazermos isso, privar o nosso público, que não pode estar aqui. Eu não sei, esses 4, pode ter cadeirante, pode ter pessoas que não conseguem se deslocar até aqui. Nós temos, por exemplo, um advogado que vem, e quando vem com muita dificuldade, o doutor Paulo Melém. Às vezes o Paulo já me disse, eu acompanho vocês do YouTube, quer dizer, eu vou privar isso. Não faz sentido nenhum.
Então, doutor Juscelio, logicamente, se Vossa Excelência pretender, faça por escrito, acho até, se for o caso dessa questão de ordem, acionar o CNJ por um controle de constitucional, um PCA, né, um controle, né, do ato administrativo, que aqui nós estamos em um ato administrativo, muito embora é uma questão de ordem trazida no início do julgamento judicial, mas tanto é que consultamos todos os membros. Aí Vossa Excelência fique à vontade, mas eu vou passar a palavra para Vossa Excelência, tá bom? Pedindo a todas as venhas, mas eu acompanho também a divergência. Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, como eu disse, eu gostaria que fosse feita a questão de ordem, né? Se possível, não vou abrir minha câmera por uma questão pessoal, não quero que seja divulgada a imagem. A questão da voz é porque tem que ser gravado. Não vou rebater os argumentos de cada um, porque, com a devida vênia, são argumentos que ausente qualquer previsão legal em sentido estrito, constitucional. Mas, enfim, como Vossa Excelência mesmo disse, acho interessante que haja um precedente. Já acionei a AJUF para defesa de uma prerrogativa em razão do meu direito de vista que foi tolhido na sessão anterior. E a questão de ordem já foi colocada, debatida, então já tem uma decisão do tribunal. Apenas vou pedir a degravação da questão de ordem, para que eu possa também documentar, e aí a gente poderá ter uma decisão judicial, caso seja, né, levar esse tema a debate. Porque eu imagino que, quando existe conflito de interesses, nada melhor que o judiciário para resolver, não é? Nós fazemos isso todo dia. Mas, voltando então ao tema, peço vista, presidente, do processo, aliás, exerço o meu direito de pedir vista. Pedir vistas. Feito. E eu antecipo o julgamento, eu acompanho o relator. Então, no embargo de declaração, o TRE da Amapá, unanimidade, conheceu, e no mérito... Eu posso antecipar meu voto? Eu estou preocupado com... Vossa Excelência já votou nesse, acompanhando o relator. Acompanhei. Foi o segundo a votar depois do relator, tá? Aliás, o primeiro depois do relator. Então, conheceu e no mérito, após o voto do relator rejeitando, no que foi acompanhado de todos os membros, pediu vistas o juiz Juscelio Neto. Item 3 da pauta, embargo de declaração na prestação de contas 060-1354 de 2022, origem Macapá, relator juiz Normand de Souza, embargante ao Ministério Público Eleitoral, embargado ao Fernei da Conceição Sadala. Comporão parte da turma julgadora, além do relator, os juízes Paola Santos, Rivaldo Valente, Juscelio Neto, Paulo Madeira e João Lage. Ilustre relator com a palavra. Eu quero até falar aqui, o Juscelio, eu já vi o Juscelio falar em outras situações que ele tem dificuldade assim, em aceitar o julgamento em bloco, porque ele quer ver um por um. Mas eu queria fazer o julgamento em bloco, até pelo tempo que já a gente consumiu. Perfeito. Essa matéria aqui, que envolve tanto essa questão aqui, são idênticas, tá, gente? Assim, o Fernei Sadala, nesse número 3, outro candidato, Kleber Luiz Monteiro, no número 4. Vocês estão vendo aí que eu voto... Doutor Normand, me diga quais são, eu anuncio o pregão. É o 3, é o 4, é o 5, é o 6, é o 7 e o 8. Então, são 6 em sequência. Então, deixa eu só anunciar aqui, fazer o pregão. E eu vou explicar que não é complicado de... É que questionar um, é o mesmo questionamento de todos. Perfeito. Então, vamos julgar em bloco, em conjunto, os itens. Deixa eu ver só se o quórum, mas eu acho que é o mesmo link. Eu já dei uma olhada. Paolo, Orlando. De 3 a 8. Então, não é mesmo, não. Tem o Orlando num. Vamos fazer assim. Então, deixa eu chamar... Calma. Em julgamento, espera lá, que... João Lages... O quarto e o sétimo eu participo, senhor presidente. É assim, eu vou chamar em julgamento, em conjunto, os itens 3 da pauta, 3, o item 5, ok, o item 6 certo, e o item 8. até porque eu tenho quórum. Deixa eu só... 3, 5, 6 e 8. Deixa eu só anunciar aqui, um minutinho só, tô. Certo.
em julgamento. Então, esse item 3 eu já chamei a ordem. O item 5 é o embargo de declaração na prestação de contas 0600-984 de 2022, origem Macapá, relator juiz Normande, embargante Ministério Público, embargado Joabe Costa de Farias. O item 6 é embargo de declaração na prestação de contas 0600-901 de 2022, relator juiz Normande, embargante Ministério Público, embargado Marco Johnny de Oliveira Nascimento. O item 8 é o embargo de declaração na prestação de contas 0600-982 de 2022, relator Macapá, relator juiz Normandes, origem Macapá, embargante Ministério Público Eleitoral e embargado Marco Roberto Marques. Além do relator, comporão a turma julgadora os juízes Paola Santos, Ivaldo Valente, Juscelio Neto, Paulo Madeira e João Lages. Ilustre relator com a palavra. Então, em simplificar aqui, os relatórios são bem, quase que idênticos, são embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdãos. No caso de Ofirnei Sadala, número 3, no 5º item de Joabe Costa Farias. São todos candidatos a estadual, alguns a federal, mas são na mesma sequência. Marco Johnny de Oliveira do Nascimento e Marcos Roberto Marques da Silva. Questão também igual a que o Paulo acabou de julgar, e a gente interrompeu com o pedido de vistas. Perfeito. Então, Vossa Excelência... O Ministério Público alega ausência de análise, omissão na correta análise de deixar de adotar o precedente, o precedente enfocado do TSE, que é sobre os princípios norteadores. Mesmo exemplo do Paulo Madeira falou. E aí ele aponta que não teria discorrido acerca das... Aí cada um tem uma verba diferente, comprovação de gasto com o pessoal, outro aluguel de carro, coisas assim que o voto escrito trata. E que eu não enfrento, como vocês vão ver no mérito. Então, eu reconheço os pressupostos de admissibilidade, conheço de todos os embargos. Perfeito. Pode prosseguir. Então, como eu disse, na verdade, esses embargos vão ser rejeitados porque, apesar de ter o Ministério Público apontado o precedente, na verdade, nas razões apresentadas, tem uma incongruência aí que eu vou corrigir, apenas repisa matérias suficientemente discutidas no acórdão, objeto de precedentes já pacificados. O precedente que trata aqui é de o cunho material dele, o conteúdo, foi analisado. Então, o que eu disse aqui é o seguinte: o precedente trazido pelo MPE na manifestação final e agora nos embargos tem em seu conteúdo material o sentido de demonstrar que o candidato deve obediência aos princípios norteadores das despesas com recursos públicos, quais sejam razoabilidade, economicidade, moralidade, impessoalidade e transparência. Muito embora no voto condutor não tenha sido mencionado expressamente o número do precedente, as palavras que tem ali no precedente, na verdade, foi enfrentado quando cada uma das verbas, dos itens apontados, eram analisados. Então, de certa forma, eu estou reconhecendo que eu não falei dos princípios, mas em cada um deles foram analisadas as condutas. Por que aprovava isso? Por que aprovava aquilo? Então, eu penso que esta via recursal é para revisar, para revisitar o mesmo que já foi julgado. E aí cabível em embargos de declaração. Então, por isso, eu não acolho. A parte embargante não apontou uma omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no acórdão, configurando mero inconformismo com a decisão.
E por isso eu rejeito os embargos e mantenho o acórdão recorrido. Isso ocorreu em todos eles, desembargador. Perfeito. Juíza Paola Santos. Acompanho, presidente. Juiz Rivaldo. Acompanhe, senhor presidente. Juiz Juscelio. Presidente, Vossa Excelência sabe que eu tenho muito apreço por Vossa Excelência, admiração pelo trabalho, Vossa Excelência, o seu histórico de vida, inclusive a forma como foi a vossa ascensão ao desembargo, né, a questão envolvendo a batalha no CNJ sobre as prerrogativas, né? O doutor Paulo Madeira não estava aqui na sessão anterior, e eu já anunciei, né, que eu pedi que a JUF ingressasse com mandado de segurança para garantir o exercício ao meu direito de vista. Naquele processo, no processo 060126007 de 2022, e faltava o voto do Paulo Madeira, que Vossa Excelência negou o meu pedido de vista. E desde então, eu passei a mudar a minha conduta, como fiz no voto anterior, onde eu não formulei pedido de vista, porque regimento interno é claro, entre as atribuições do presidente não consta qualquer atribuição referente a deferir ou indeferir pedido de vista, mesmo porque, se assim fosse, teríamos em plenário um juiz hierarquicamente superior aos demais, o que não existe nessa situação. Por isso, presidente, também exerço o meu direito subjetivo de pedir vista dos 6 processos. Doutor Paulo Madeira, quer antecipar? Eu vou antecipar meu voto. É a minha vez? Sim. Eu vou antecipar, senhor presidente, acompanhando na íntegra o eminente relator, porque essa matéria, do mesmo modo que nós já votamos naquele em que eu fui relator, a gente já tratou diversas vezes aqui. E o ponto central da questão, nós debatemos isso aqui desde quando estava o eminente procurador doutor Pablo, depois passou o doutor Milton, também debatemos algumas vezes, e agora a doutora Sara também. Mas o ponto central não é que esta corte tem afirmado, em qualquer que seja o instante, da superação ou da desnecessidade de considerar os princípios e preceitos constitucionais relacionados à moralidade, à publicidade, aos princípios que estão lá na Constituição Federal. Nunca se falou isso. O que se diz é que a dinâmica do processo eleitoral, pela natureza própria dela, em razão, inclusive, da questão regional, é perfeitamente possível que um determinado bem, um determinado gasto aqui na nossa região, ele seja muito maior, não é? Em comparação à aquisição que, se fosse no outro centro do país, onde a oferta é muito maior. Então, por exemplo, para você contratar um serviço de publicidade, para fazer um trabalho no estado do Amapá, para fazer o deslocamento de servidores, de empregados da empresa até o interior, é claro que se vai ter um gasto muito maior do que se for fazer um gasto no centro, onde não há necessidade de deslocamento através de uma estrada, né, muitas das vezes com atoleiros, etc. Então, o que se tem feito aqui nesta corte, permanentemente, é contextualizar. Dizer que a economicidade está valendo? Está, não se nega isso. Mas que a gente não pode fazer uma leitura de um princípio, qualquer que seja ele, o da economicidade também, deslocado do caso concreto a ser analisado. Então, só para reforçar, nós preservamos no julgamento da Corte todos os princípios relacionados com tudo que o Ministério Público traz, respeitamos, não é? O princípio da economicidade, da moralidade, da transparência, tudo isso, mas analisamos caso a caso, e nos casos que temos analisado, temos dito que não há essa ofensa. E seguimos, em geral, as análises que o NACEP faz de forma muito técnica, muito apropriada, e, portanto, essa é a razão pela qual não se vem aderindo às manifestações do Ministério Público. Então, é só para, mais uma vez, reforçar, senhor presidente, que a Corte analisa, sim, todos os aspectos relacionados aos princípios, mas, nos casos concretos, a gente entende que não é essa ofensa. E essa é a razão pela qual a gente não tem
acolhido o entendimento do Ministério Público nessa particularidade. Dito isso, eu acompanho integralmente o eminente relator. Eu também acompanho o relator e anuncio o resultado. A TRE do Amapá, por unanimidade, conheceu e, no mérito, após o voto do relator rejeitando os embargos, no que foi acompanhado de todos os juízes, pediu vistas o juiz Juscelio Neto. Chamo o julgamento em conjunto dos processos. Item 4 da pauta é o embargo de declaração na prestação de contas 0600-994 de 2022, origem Macapá, relator juiz Normando de Souza, embargante Ministério Público Eleitoral, embargado Kleber Luiz Monteiro da Silva. E item 7 é o embargo de declaração na prestação de contas 060-1382 de 2022, origem Macapá, relator o mesmo, embargante Ministério Público Eleitoral, embargada Aline do Rosário Brito. Compõe a turma com o relator, juízes Paola Santos, Orlando Vasconcelos, Juscelio Neto, Paulo Madeira e João Lages. Ilustre relator com a palavra. Certo. A gente dividiu em 2 grupos porque mudou a composição. Mas, eu repito, a situação também é a mesma do Kleber Luiz Monteiro da Silva, também da Aline do Rosário Brito. Foi embargado, pois não teria justificado adequadamente a razão pelo qual deixou de adotar o precedente do TSE invocado e não discorreu acerca da ausência efetiva de comprovação de despesas. E aqui, no caso da Aline, seria com pessoal, despesa com combustível. E no caso do Kleber, despesa com pessoal, serviços advocatícios e contábeis. Então, como transcorreu normalmente, foram opostos tempestivamente, eu estou conhecendo de ambos os embargos. Pode prosseguir, rejeita todos. Quanto ao mérito, da mesma maneira, deixei o voto aí escrito, né? Eu verifiquei que o precedente trazido, agora e na manifestação final, em seu conteúdo material, o sentido era demonstrar que o candidato deve obediência aos princípios norteadores das despesas com recursos públicos, que são razoabilidade, economicidade, moralidade, impessoalidade e transparência. E, realmente, muito embora no voto condutor do acordo não tenha mencionado expressamente o precedente, na verdade, ao enfrentar cada uma das irregularidades apontadas, o fez analisando o tema. Então, item a item foi analisado. Fica evidenciado, então, que apenas repisa-se matérias já discutidas no acordo, objeto de precedentes pacificados neste TRE, tendo, pois, imperfeita a via dos embargos de declaração para reanalisar as irregularidades que eu apontei agora há pouco. Destarte tenho que os embargos de declaração não podem ser acolhidos, pois a parte embargante não aponta a omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no acordo embargado, configurando mero inconformismo com a decisão. Ante o exposto, rejeita os embargos e mantém integralmente ambos os acórdãos recorridos. Esse é o meu voto. Juíza Paola. Acompanho. Juiz Orlando. Acompanho, senhor presidente. Juiz Juscelio. Exerço meu direito subjetivo à vista. Juiz Paulo. Acompanhe, senhor presidente. Eu também acompanho o relator e anuncio o TRE do Amapá, unanimidade, conheceu e, no mérito, após o voto do relator rejeitando o recurso, no que foi acompanhado dos juízes Paola Santos, Orlando Vasconcelos, Paulo Madeira e João Lages, pediu vistas o juiz Juscelio Neto. Doutor Juscelio, Vossa Excelência está dispensado. Obrigado aí pela presença. Vamos chamar o item 1 da pauta. Obrigado, presidente. Obrigado, colegas. Declaração na prestação de contas 0600-969 de 2022, origem Macapá, relatora juíza Paola Santos, embargante Ministério Público Eleitoral, embargada Girlene Rodrigues Barroso. Atuarão na turma com a relatora os juízes Anselmo Gonçalves, Normando de Souza, Orlando Vasconcelos e João Lages. Ilustre relatora com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional Eleitoral, boa tarde a todos. Cuida-se de embargos de declaração propostos pelo Ministério Público Eleitoral em face do acordo do TRE Amapá 7662, que julgou aprovadas as contas de Girlene Rodrigues Barroso. Contra a decisão, o órgão ministerial ele apontou omissão no que tange a indicação dos elementos que demonstrem a realização de serviço de produção e edição de vídeos para redes sociais e eventos de promoção de campanha,
argumentou que não foram enfrentadas no presente caso as disposições constantes no artigo 60 caput, parágrafo 3º da Resolução 23.607 de 2019 e também do artigo 44, parágrafo 1º da mesma norma. Asseverou ainda que o acordo embargado ele se limitou em afirmar sua própria jurisprudência, ignorando o entendimento do TSE e, por decorrência, o precedente por ele estabelecido acerca da incorreção da tese segundo a qual a prestação de contas não se presta a aferir a adequação das contas aos princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição da República. Embora devidamente intimada, a embargada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contra-razões. É o relatório. Agora, Vossa Excelência pode prosseguir, que é o embargo. Aclaratórios tempestivos, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos, e no mérito eu nego-lhe provimento, por verificar o enfrentamento de todos os pontos que foram aventados pelo órgão ministerial, não havendo, portanto, nenhuma omissão a ser sanada, apenas um descontentamento com as teses que foram firmadas por essa Corte. Sendo assim, não acolho os embargos e mantenho integralmente o acórdão recorrido. É o voto. Juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho a relatora. Juiz Normande Souza. Também, Excelência. Juiz Orlando Vasconcelos. Também acompanho, senhor presidente. Eu também acompanho, anuncio o resultado. O TRE da Amapá, unanimidade, conheceu e rejeitou o recurso nos termos do voto da juíza relatora. E, por fim, o item 9 da pauta é a prestação de contas eleitorais 060-1493 de 2022, origem Macapá, relatora juíza Paola Santos, interessada Marina Alves Conceição. Atuarão com a relatora os juízes Rivaldo Valente, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Normande Souza e João Lages. Ilustre relatora com a palavra. Fui dos autos de prestação de contas de campanha de Marina Alves Conceição, concorreu ao cargo de deputada estadual pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB, eleições 2022. Após a regular instrução, o NACEP emitiu um parecer conclusivo pela desaprovação, em razão da ausência de documentos fiscais relativos a diversos gastos, no valor de R$ 41 mil, pagos com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas e a determinação de devolução ao Tesouro da quantia de R$ 41 mil. Em 6 de dezembro de 2023, a interessada juntou aos autos petição e documentos e requereu a retirada de pauta do feito para análise pelo NACEP das notas fiscais apresentadas e emissão de um novo parecer técnico. É o relatório. Vamos ouvir o Ministério Público Eleitoral. Excelências, o Ministério Público Eleitoral ratifica os termos do parecer juntado aos autos. Ratificado, a relatora pode prosseguir. Bom, de início aqui esclareço que o pedido de retirada de pauta de julgamento não merece acolhida. Na espécie, como destacado no despacho, a interessada ela foi notificada para apresentar manifestação acerca de irregularidades que foram apontadas no parecer técnico preliminar e, de maneira reiterada, desde 6 de março, ela vem requerendo dilação de prazo. Então, desse modo, em razão do transcurso de mais de 7 meses, desde a primeira notificação da inércia da ex-candidata em apresentar qualquer documentação, além de petição postulando dilação de prazo, e da juntada de documentos novos, somente após a inclusão do processo em pauta, entendo que o pedido deve ser indeferido. E com relação, então, à matéria de fundo, né, tanto aqui o órgão técnico quanto o ministerial, eles se manifestaram pela desaprovação, e em razão das irregularidades serem graves, né, ou seja, a candidata ela não juntou os documentos fiscais relativos às despesas que foram financiadas com recursos públicos e que totalizam R$ 41 mil. Então, essa falha grave, ela viola o artigo 53, inciso 2, da linha C, e também do artigo 60, ambos da Resolução 23.607 de 2019. E, por essa razão, enseja a desaprovação e a determinação de restituição ao Tesouro dos valores que foram empregados sem a regular comprovação. E esse é o precedente que já foi estabelecido por esse colegiado. Então, por essa razão, em consonância tanto com o parecer técnico quanto com o parecer do Ministério Público, eu voto pela desaprovação das contas de Marina Alves Conceição e também determino que seja restituído ao Tesouro o valor de R$ 41 mil. É como voto. Como vota juiz Rivaldo Valente? Senhor presidente, acompanho integralmente o voto da eminente relatora. Juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho a relatora, senhor presidente. Juiz Paulo Madeira. Acompanho integralmente, presidente. Juiz Normande Souza. Eu também acompanho integralmente a relatora. Eu também anuncio o resultado. TRE da Amapá, unanimidade, desaprovou as contas
é de Marina Alves Conceição, nos termos do voto da juíza relatora. Justos pares, chegamos ao fim, não havendo mais nenhum processo, declaro então encerrada a nossa sessão judiciária de hoje, desejando um bom início de semana a todos. Grande Recording abraço. stopped.